Paz do Senhor, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live do Culto Fé. E nesse momento eu te convido a adorar Jesus através das canções. Vamos lá? O nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém! Como é bom servir a Jesus, adorar a Jesus e viver para Ele. E hoje eu estou aqui para compartilhar com você uma palavra do Senhor, algo que vai trazer quietude para nossa alma. Então abra o seu coração e também abra sua Bíblia em Marcos 4, do 35 ao 41, que diz que Jesus acalma a tempestade. E então, a partir do verso 35 do capítulo 4, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, o Deus a quem nós servimos. E olha que interessante, a gente tem vivido dias em que muitas vezes a nossa alma fica inquieta com algumas preocupações. Preocupações sobre o amanhã, preocupações sobre a nossa vida familiar, preocupação com a saúde de algum ente querido ou com a nossa própria saúde, preocupação com a nossa profissão, com as nossas finanças, com os filhos, preocupações e preocupações e preocupações. E muitas vezes a preocupação, ela tem roubado a nossa paz e até mesmo o nosso sono. Mas o Deus que acalma a tempestade, Ele está aqui para dar uma lição para nós nessa noite. E a lição que o Senhor tem para nos dizer é: despreocupe. Despreocupe, porque o Senhor está no barco. Amém?
Olha que interessante. O texto que nós lemos, ele diz que Jesus chama os discípulos para ir para o outro lado do lago. Ele fala, vamos ao outro lado, para o outro lado. E aí então a navegação começa de uma forma tranquila, tudo bem, vai tudo bem. E quando Jesus diz vamos, Jesus não pergunta, vocês querem ir, seria interessante se a gente fosse. Não, ele diz vamos, ou seja, ele dá uma ordem aos discípulos. E quando nós cumprimos a vontade de Deus, quando nós obedecemos aquilo que o Senhor nos diz, é o melhor para nós. Por quê? Porque a vontade do Senhor é perfeita, boa e agradável. Então, em nenhum momento, meu amado irmão, deixe de cumprir aquilo que o Senhor diz para você. E muitas vezes o Senhor nos diz através da palavra. Muitas vezes o Senhor nos orienta através da palavra de Deus. Então, toda a ordem do Senhor nós devemos cumprir. E de repente, então, a navegação está tudo bem, mas de repente começa uma forte tempestade e junto com essa tempestade vem a preocupação. Todos estavam ok, indo, mas até que a tempestade começa, aí a preocupação vem. E junto com a preocupação ocorre a mudança repentina de perspectiva. Como assim? Veja bem, a viagem estava tudo bem. Jesus estava dormindo no barco. Quando tudo começa a mudar, quando esse cenário começa a inverter, então a preocupação vem à tona. Será que a gente vai morrer? Será que a gente vai naufragar? A chuva está muito forte, está doendo até quando bate na nossa pele. E aí a situação da tempestade, ela muda completamente a perspectiva inicial. A calmaria, o sossego, de repente muda para uma preocupação. E sabe, muitas vezes nós vivemos exatamente assim. Muitas vezes parece que a nossa vida está tudo ok, mas de repente existe uma mudança de cenário radical. De repente o nosso casamento está tudo bem, mas daqui a pouco vem um vendaval e parece que tudo saiu do lugar. Muitas vezes a nossa vida profissional está tudo bem, mas de repente vem um terremoto para abalar as estruturas. E tudo isso causa uma mudança de perspectiva, causa uma mudança do cenário. E isso traz o quê? Preocupação. Mas nessa noite, o nosso Deus, Ele tem um recado para nós. Não deixe as preocupações mudar a sua perspectiva de que tudo está bem. Porque se o Senhor está no barco, tudo vai bem, mesmo diante das tempestades. Não mude a sua perspectiva, não mude o seu olhar em relação às situações. Se o Senhor está no barco, existe controle. Se o Senhor está no barco, vai dar tudo certo. E sabe, a gente tem essa convicção, porque o texto diz no versículo 38 que Jesus dormia. E quando diz que Jesus dormia, não diz que ele dormia em qualquer lugar do barco, diz que ele dormia na popa. E olha que interessante, a popa é o lado de trás do barco, justamente em cima do leme. E o leme é aquela parte do barco que dá a direção. Jesus é a direção. Mesmo diante das tempestades, das preocupações e das dificuldades, Ele sempre é o caminho. Ele sempre vai nos direcionar para aquilo que é o melhor, para aquilo que é a vontade dele. E quando o texto mostra que Jesus dormia, eu acho lindo isso, mostra para nós que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Mesmo diante das nossas tempestades, o Senhor tem o controle de todas as coisas.
O Senhor tinha a convicção de que ele ia chegar do outro lado, porque nada poderia impedi-lo. Se ele mesmo disse, vamos, eles iriam chegar até lá. Então, se o Senhor disse, vamos, nada vai nos impedir, amém? Nada vai nos impedir. As tempestades não preocupam o Senhor. Os nossos problemas, as nossas dificuldades do dia a dia, no casamento, na família, nas finanças, com os nossos filhos, nada disso preocupa o Senhor, porque o Senhor conhece o nosso amanhã, o Senhor já chegou do outro lado, o Senhor já está lá e Ele sabe o que é melhor e Ele sabe como resolver todas as situações. Por isso que as nossas preocupações não preocupam ao Senhor, porque Ele tem as respostas. Amém? Ele tem todas as respostas, Ele tem todos os direcionamentos. A própria palavra de Jesus, no texto que Jesus diz sobre Ele diz, eu sou o caminho, eu sou o direcionamento, diz o Senhor. E então, nesse mesmo verso 38, diz que os discípulos o acordaram, mas eles foram até Jesus implorando Jesus, dizendo, Jesus, a gente vai morrer, a gente vai naufragar. E parece que muitas vezes, né, Jesus, em meio ali naquelas preocupações, será que Jesus não sabia da tempestade? Será que Jesus não se preocupa com as nossas dores, com os nossos problemas? Meu amado, Jesus não se preocupa com as nossas preocupações, mas Jesus se preocupa com a gente. Jesus se preocupa com você. Jesus se importa com você. Por isso, a própria palavra dele diz, lance sobre ele todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Mas sabe, esse momento onde os discípulos vão até Jesus nos ensina que muitas vezes nós precisamos ir até Jesus. Jesus sabe das nossas tempestades, Jesus sabe das nossas dificuldades, mas Ele quer nos ouvir. Ele quer intimidade, Ele quer proximidade, Ele quer ouvir a nossa voz em meio às preocupações. Ele quer você pertinho dele. Ele me quer pertinho dele. Nós somos filhos de Deus. E isso mostra pra gente relacionamento. Jesus quer encorajar você a chegar do outro lado. Jesus quer encorajar você a passar pelas suas preocupações, firme e forte, junto com Ele. E aí então, continuando o texto, os discípulos falam, mestre, acorda Jesus, e ele fala, mestre, não te importa que morramos? Ai, Jesus sabe como a gente está. Jesus sabe das nossas aflições. E Ele sabe quando está difícil demais. Ele sabe quando parece que a gente não vai mais suportar. E nessa hora, sabe como Ele responde? Acalmando a tempestade. Jesus responde acalmando a tempestade e acalmando, despreocupando você. E sabe, meu querido, quando a palavra do Senhor fala que Ele acalma a tempestade, Ele acalma por completo. Jesus não faz nada pela metade. E muitas vezes a tempestade aqui não está falando sobre coisas de fora. Pode ser que exista dentro de você um turbilhão de emoções. Talvez você está muito aflito com alguma coisa, preocupado com alguma coisa e essas emoções têm te consumido. E parece que está até uma tempestade aí dentro. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer despreocupar você. Ele quer acalmar a tempestade dentro do seu coração. Ah, como Deus é bom. Como Deus é bom. E aí no final, depois que Ele acalma a tempestade, no verso 40, e Ele pergunta para os discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé?
Tem uma frase que fala: coloque o pé sem ver o chão. Quando Jesus pergunta isso para os discípulos, ele nos leva a refletir sobre a nossa fé. Nos leva a refletir sobre o tamanho da nossa fé. O exercício de desenvolver a nossa fé diariamente, como está. Existem muitas situações, meu querido, que se não for o Senhor, não é ninguém na nossa vida. Aquilo que a gente pode fazer, com certeza nós devemos fazer, mas existem coisas que é só a intervenção do Senhor. Portanto, tenha fé. Talvez a sua preocupação hoje é o seu ente, o seu querido familiar, a sua vida financeira, e talvez você fique pensando: não vai dar certo, não vai chegar lá, não vai conseguir, eu não consigo alcançar essa pessoa. Despreocupa, o Senhor vai acalmar a tempestade. E a pergunta final que os discípulos fazem é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Na verdade, essa pergunta é uma pergunta retórica, porque os próprios discípulos já sabiam a resposta. Ele é o próprio Filho de Deus, porque naquele momento que acalmou a tempestade, a presença de Deus pairou naquele lugar. E a demonstração do poder de Deus veio junto. E sabe, eu comecei falando sobre obediência e eu finalizo falando sobre obediência. Os discípulos perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Se até o vento e o mar obedecem a Jesus, por que eu e você não iremos obedecer? Vamos obedecer ao Senhor todos os dias da nossa vida? A obediência gera bênçãos para os filhos de Deus. E certamente vai trazer despreocupação. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, estará com você, para te aliviar de toda tempestade, de toda preocupação. Eu quero orar com você. Paizinho querido, obrigada por esse momento e pela tua palavra que é viva e eficaz e traz calmaria para o nosso coração. Quero te pedir por aqueles que me acompanham nessa noite, que o Senhor venha trazer quietude para a alma dos seus filhos. Que toda preocupação exagerada, que tudo aquilo que às vezes a gente pensa que não vai conseguir, Pai, que as tuas mãos estejam estendidas sobre nós, trazendo paz, trazendo calmaria, trazendo convicção de que o Senhor é um Deus que faz o impossível, de que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, de que nada foge do teu alcance. Portanto, Senhor Deus, na nossa dificuldade, nós queremos correr para o Senhor, porque o Senhor é a direção, o Senhor é o caminho, e sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Muito obrigada, Jesus, por ser a direção para os nossos problemas. Obrigada, Jesus, por ser a calmaria no meio da nossa tempestade. Obrigada, Jesus, por nos dar a convicção de que teremos vitória com o Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pelo teu imenso amor pelos teus filhos. Eu te agradeço e peço que o Senhor alcance cada lar nessa noite, trazendo paz em meio a tempestades. No nome de Jesus, amém. Fique com Deus e que o Senhor te acompanhe.